Muito bem, pessoal, vamos aqui para um texto que vai servir para as questões 132 e 133. Vamos à questão 132, né? Fazer uns comentários aqui. São dois textos grandes, né? Texto 1. Já foi o tempo em que via a convivência como viável, só existindo deste bem comum, piedosamente, o meu quinhão. Já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora sem ceder, contudo, no que era real, no que me era vital. Já foi o tempo em que reconheci a existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda a ordem, mas não tive sequer o sopro necessário. E negado o respiro me foi imposto o sufoco. E esta consciência que me liberta, é ela hoje que me empurra. São outras agora minhas preocupações, e hoje outro do meu universo de problemas. No mundo estapafúrdio, definitivamente fora de foco. Cedo ou tarde tudo acaba se reduzindo a um ponto de vista. E você que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita que paparica uma piada. Impossível ordenar o mundo dos valores. Ninguém arruma a casa do capeta. Me recuso, pois, a pensar naquilo em que não mais acredito. Seja o amor, a amizade, a família, a igreja, a humanidade. Me lixo com tudo isso. Me apavora ainda a existência. Mas não tenho medo de ficar sozinho. Foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes. Entendi nada desse texto, mas tudo bem. Texto 2. Radun Nassar lançou a novela Um Copo de Cólera em 1978, fervilhante narrativa de um confronto verbal entre amantes, em que a fúria das palavras cortantes se estilhaçava no ar. O embate conjugal ecoava ao autoritário discurso do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o jugo da ditadura militar. Beleza. Considerando os textos apresentados e um contexto político-social no qual foi introduzida a obra Um Copo de Cólera, verifica-se que o narrador, ao dirigir-se à sua parceira nessa novela, tece um discurso. Vou acabar de marcar a letra C, mas vamos ver esses aqui tem aqui pelo menos. Conformista que procura defender as instituições nas quais repousava a autoridade do regime militar no Brasil, a saber, a igreja, a família e o Estado, não, é de revolta, cólera, um copo de cólera. Pacifista que procura defender as ideias libertários representativos da intelectualidade brasileira opositora à ditadura militar na década de 70, não. Desmistificador, escrito em um discurso ágil e contundente que critica os grandes princípios humanitários supostamente defendidos por sua interlocutora. Pode-se dizer isso, né? Porque os princípios humanitários, né? O pessoal da regime, os militares também do regime militar, eles tinham uma visão boa, né? Eles achavam que estava fazendo o melhor para a nação, né? Aquela história, estamos salvando a nação dela mesma. Okay? Nunca se sabe, né? Nunca vai se poder dizer se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse ficado João Goulart, se nós, Brasil, tivéssemos virado uma potência comunista, né? Veja bem, né? Desde 1990, o que virou o comunismo no mundo, né? Tirando a China hoje, que já não está lá muito perto de comunismo, a única parte do comunismo que ela tem é a parte do regime ditador, né? Mas o resto é super, mega, hiper capitalista, tá bom? Então, se o Brasil tivesse às vezes caído num regime comunista, como o de Fidel Castro lá em Cuba, né, de repente não teria morrido nos porões da ditadura, né? Uma ditadura comunista mataria, todo mundo sabe que mata de 1.000 a 10.000 vezes mais do que uma ditadura militar, né? Mas, bom, isso é só um pensamento meu, né? Mas é importante voltar aqui na questão que os princípios humanitários criticados pelo locutor no texto são os mesmos em que se apoiava a ditadura militar, que oprimia o Brasil. Então ele faz essa comparação.
de princípios humanitários defendidos pela interlocutora lá no Copo de Cólera, não tem nada. Né? Vamos para a próxima questão.